Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quarta-feira do Opinião Litoral. Vão participar analisando as notícias com você o Marcelo Pavão e o Benjamin Rodrigues Lopes. O Marcelo Pavão é advogado e jornalista, o Benjamin Rodrigues Lopes é médico. A primeira notícia que a gente vai analisar é bem a calhar para o São Tomé Marcelo Pavão ou Marcelo São Tomé Pavão. As obras do Parque Valongo começam amanhã, Pavão. Você jurava que não ia sair nada ali, não é? Fala a verdade. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde a todos que nos assistem. Parque Valongo em Santos. Em Santos. É assim, não é que eu não acredite, É que você duvida, né? Eu duvido, é simples. Eu espero, eu conto, eu torço muito para que essa revitalização do Valongo aqui do centro, que traga realmente divisas para o turismo, para a região, que invistam em hotelaria, restaurantes, lojas, enfim, que criem-se empregos aqui na região. Torço muito para isso. O que a gente fica sempre cético em relação a essas obras, principalmente essas parcerias, é que ou elas não saem, como Ligação Seca, que já foi inaugurada, não sei quantas maquetes já foram inauguradas e até hoje não saiu. Aliás, não se decidiu até hoje nem se vai ser ponte ou se vai ser túnel. Falam mais em túnel, mas também não descartam a ponte. Enquanto isso, os problemas das balsas continuam. E nós temos também a questão de obras, dessas parcerias, de obras que não foram muito bem sucedidas. Nós temos aqui o elevador na travessia para as barcas de Vicente de Carvalho, onde a gente viu, foi inaugurado em janeiro, já pararam quantas vezes os problemas. Então, eu torço para que seja, primeiro, que as obras ocorram efetivamente, torço para que isso seja o início de uma grande revitalização da cidade, principalmente do centro, que não seja apenas uma propaganda eleitoreira, torço muito para isso, e que principalmente seja de qualidade, essas obras sejam de qualidade. Fora isso, eu sempre torço e falo para o Paulo Schiff, falo para o Benjamin, falo para todo mundo, eu fervorosamente torço para estar sempre errado, porque aí ganham todos. Eu não gosto realmente de estar certo. As obras a que o Pavão se refere, a passarela sobre a linha, sobre a ferrovia, na travessia ali, no ponto da travessia entre o centro de Santos e Vicente de Carvalho, por barca, foi uma obra da Rumo Logística que realmente teve uma qualidade muito abaixo do que se esperava, em todos os detalhes de projeto e também na execução depois, inclusive os elevadores. Essa obra do Parque Valongo é uma parceria com a COFCO, na verdade, é um termo de mitigação de impactos, né, com a COFCO Internacional Brasil, que é uma multinacional chinesa que opera no Porto de Santos, a maior parte, e tem uma parte também com a Ecoporto. As obras começam amanhã, o Pavão com certeza vai estar lá para conferir se é verdade, e a previsão é de término em julho de 2024, ou seja, pode ser um cartão de visita do prefeito Rogério Santos na campanha de reeleição, não é, Benjamin? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos escutam agora aqui pela TV Cultura ou na representação à noite. Às vezes eu acho que Paulo Schiff, ele lê pensamento, porque ele adivinha o que eu vou comentar, não é possível. A gente não combinou isso antes. Assim, eu chego hoje nesse programa extremamente irritado. É a segunda semana consecutiva que eu venho para o programa e eu sou atrasado, irritado pelas obras de corte de poda de árvores na Washington Luiz. Por que uma coisa tem a ver com a outra? O prefeito, que é candidato à reeleição, ele está sendo acossado, segundo as pesquisas, por duas mulheres, a deputada Rosana Vale e a ex-prefeita Thelma de Souza. Está ali, então pare a pare. A única possibilidade do prefeito Rogério Santos ganhar esta eleição é inaugurando essas obras, é tirando este quintal, esse verdadeiro alojamento que a cidade virou. Hoje nós somos um grande canteiro de obras e isso está irritando profundamente a classe média santista. Você anda pela Washington Luiz, estão cortando árvores no horário de trabalho. Você vai para a cidade, o elevado
do túnel não está pronto. Você tenta sair de Santos, tem obras do VLT. Você vai para Campos Melo, o VLT interminável, não termina nunca, usando a redundância. E isso em diversos pontos da cidade. Não vou nem dizer no Gonzaga, na região da Rua Goiás, que também se arrasta. O prefeito aposta todas as suas fichas nessa entrega de obras, casualmente, em junho e julho do ano que vem, antes do período eleitoral. Por isso, Pavão, eu vou fazer uma coisa rara. Eu vou me auto-apelidar. Se você é o São Tomé, eu sou a velhinha de Taubaté. Eu acredito no governo. Eu acho que por sobrevivência política eleitoral, as obras do Valongo terminarão. E será um marco. Acho que Santos merece. Na ex-legislatura, nós tivemos a inauguração da Ponta da Praia e ficou muito bonita. A reurbanização da Ponta da Praia ficou bonita. Acho que o Parque Valongo também. Não porque eu confio no governo, mas porque o governo precisa entregar se quiser continuar governo. O Benjamin esqueceu no muro de lamentações dele o Canal 1, né? Ontem à noite muitas pessoas reclamaram do trânsito no Canal 1. Tem obra no Canal 1, também é uma obra há muito tempo no Canal 1 em Santos. E ontem quem entrou pela Rua Maranhão reclamou de ficar 20 minutos, meia hora preso no trânsito ali por conta daquela obra. Agora, o país dividido em duas metades, tem uma metade, um pouquinho menor que a outra, que diz que o Alexandre de Moraes é um ditador, que ele toma decisões arbitrárias no Supremo Tribunal Federal, que ele devia ser empichado, tem tudo quanto é tipo de reclamação contra ele. Ontem, ele tomou a decisão de liberar da prisão 6 investigados por aquela inserção de dados falsos de vacinação no sistema informatizado no Ministério da Saúde, Benjamin. Um desses, aquele Ailton Barros, que era da segurança pessoal do Bolsonaro, é mais enrolado do que rocambole. Ele foi expulso do Exército, é um ex-major, é um sujeito metido em tudo quanto é tipo de confusão, inclusive eleito deputado suplente no Rio de Janeiro. O que chama atenção aí é que não é um crime tão grave, que possa ser considerado grave, inserção de dados falsos, não foi atentado contra a vida, embora possa ter colocado em segurança a risco a vida de outros. Foram quase 5 meses de prisão, porque ele entendeu, Alexandre de Moraes, que essas pessoas elas poderiam atrapalhar as investigações, intimidando testemunhas e destruindo provas. Quase 5 meses de prisão. Ele abusou do poder dele ou não abusou, Benjamin? Então, eu estava pensando que às vezes eu sou simbiótico com o Marcelo Pavão, e eu vou entrar na seara dele. O Pavão é um especialista em cinema, um cinéfilo, passa horas e horas de madrugada vendo todos os filmes disponíveis. Eu acho que o Alexandre de Moraes me lembra um personagem de um desenho animado que eu gosto muito, que é o meu ditador favorito. Eu acho que, claro, eu estou na metade um pouquinho maior do que a metade que gosta do Alexandre de Moraes, porém, eu acho que 5 meses exorbita qualquer bom senso. Acho que essas pessoas realmente cometeram crimes. Não sou que nem o Paulo Schiff, que vai passar pano sobre esse tipo de crime. Eu sou um médico. Eu acho que se entrar no sistema de saúde pública e falsificar um cartão é simples, mas ao mesmo tempo é extremamente perigoso. Se a gente perder a credibilidade na vacina, a gente perde a base do sistema de saúde pública. Nós vivemos hoje cada vez mais. Passamos de 40 anos de expectativa de vida há 150, 200 anos atrás para quase 70 anos na média, por causa de 2 coisas básicas: esgoto, saneamento básico, água potável e vacina. Isso deu sobrevida. Quando essa pessoa mexe nesse dado, ele mexe no arcabouço que nos transmite confiança. Ponto. É um crime grave. Mas não é um crime que ele vai continuar perpetrando. Ele está afastado do poder, o governo é outro, ele perde o acesso, acho que já passou. O que me cheira, às vezes, essas prisões, a palavra tortura é um pouco forte demais, mas é mais ou menos isso. Eu prendo, eu isolo, eu seguro para forçar uma delação, para forçar que ele entregue outras pessoas. Acho que uma democracia madura tem outros caminhos do que a tortura, entre aspas, psicológica, que o meu malvado favorito ou o meu ditador favorito.
Bom, eu vou honrosamente discordar do meu colega de bancada aqui, doutor Benjamin, porque, vamos lá, primeiro, o que essas pessoas são acusadas está previsto no artigo 313 do Código Penal e chama-se peculato digital, tá? Então, é um crime previsto em lei, não é apenas um ato fora da normalidade. A prisão preventiva, né, que essas pessoas foram alvo, ela teve por objetivo claro e simples de evitar destruição de provas, contato com pessoas, voltar ao sistema para adulterar tudo outra vez. Então, nós estamos falando, primeiro, de um crime. Essas pessoas deveriam sim ser isoladas, não sei se 4 meses é o período, mas vejo que foi acertada a decisão da prisão preventiva deles, até a oitiva de todos, de testemunhas, coleta de provas, e aí sim, uma vez que tudo foi reunido, a decisão do ministro Alexandre de Moraes de atender o pedido das suas defesas e eles responderem aos processos em liberdade, porque nada mais podem fazer. Eu, então, concordo, não sei se os 4 meses seriam necessários, mas quem entende disso é o juiz, e o juiz, no momento que ele viu que a investigação está terminada, ele liberou. Do ponto de vista técnico, eu não vejo nada a corrigir da atitude do ministro Alexandre de Moraes. Olha, eu não sei se o Pavão e o Benjamin gostam de barraco, não sei se você, telespectador, gosta de barraco, mas quem gosta, Pavão, ontem teve um prato cheio no Barra Shopping e depois na delegacia, né? O vice-presidente do Flamengo, que também é vereador no Rio de Janeiro, Marcos Braz, trocou socos, até mordida teve com o torcedor, o que põe um ingrediente a mais nessa crise interminável do Flamengo, que já teve de tudo, agressão de preparador físico, inclusive agressão de preparador físico em jogador. Exato. Né? Paulo, vamos lá. Futebol no Brasil é mais respeitado do que qualquer outra coisa. Futebol no Brasil, em se tratando de 2 times em especial, Corinthians e Flamengo, a coisa toma outra dimensão. Esse cidadão é vice-presidente do Flamengo, eles vivem uma situação bem peculiar, que é assim, o mundo quer a troca do treinador, menos o presidente e o vice. E aí eles compraram a briga. Agora, o detalhe dessa história, quer futebol, vai discutir, é vice-presidente. O detalhe é o seguinte, essa ocorrência, essa briga ocorreu no Barra Shopping, que fica mais ou menos, considerando aqui a Baixada Santista, Ponta da Praia até, vamos dizer, Mongaguá. E olha, não estou exagerando não, é uma distância bem grande entre Barra da Tijuca e a Câmara Municipal de Santos, que é no centro do Rio, quase na área portuária. Naquele exato momento constava a presença do ilustre vereador na Câmara, olha que bonitinho. Ele estava brigando, mordidas em virilha, o negócio foi feio. E aí o nobre vereador e o torcedor estavam brigando do outro lado da cidade quando ele estava presente, em tese, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então a gente está vendo, Paulo, que é esse o nível dos nossos dirigentes. É isso que a gente precisa começar a pensar. Será que por ser vice-presidente do Flamengo merece ser vereador? Aí quem decide é o eleitor. Mas aí a gente tem uma resposta. O cara estava presente na Câmara e brigando do outro lado da cidade. Vergonha pouco é bobagem, né? Depois do intervalo, o Benjamin fala se gosta ou se não gosta de barraco. O Pavão não se revelou. A gente volta já já. Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, o Marcelo Pavão, o Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando as notícias com você. O Pavão fugiu da resposta, não falou se gosta de barraco ou não, mas o Benjamin vai falar. O Benjamin teve barraco do grosso ontem no Rio, hein? Olha, eu vou dizer... Começou no shopping, terminou na delegacia. Eu vou dizer assim, eu desde que venho aqui, eu cito o meu livro de cabeceira, que é o FEBEAPA, o Festival de Besteiras que Assola o País. Este é autor de um dos capítulos, não é possível. Eu entendo que o cara brigue,
Eu entendo que ele seja vice-presidente do Flamengo. É o Flamengo, meu segundo time do coração. Quando eu era criança, Zico me fez gostar do Flamengo, mas que nos últimos anos me envergonha. E eu brinco sempre com o prefeito de Santos, que é flamenguista também. Desde o ninho do urubu, eu perdi o respeito ao Flamengo. Quando pega fogo, lá as crianças confiadas à guarda do time morrem. Até hoje está na fumaça, para pegar a metáfora, a resolução, o pagamento de indenizações. E agora a gente vê uma crise sequencial. Não é de credibilidade, é de compostura. Porque ser vice-presidente do Flamengo é o segundo ou o primeiro time do país, é da maior, você tem uma responsabilidade enorme. Mas o rapaz é vereador, ele é eleito, ele tem que primar pela compostura. Eu não consigo entender como é que ele vai dar uma mordida na virilha. O que ele estava querendo abocanhar ali? Não sei, não entendo isso. Ao mesmo tempo, eu imaginei, Paulo Schiff, e eu não gosto de barraco, muito pelo contrário. Não que você... gosta? Não, eu sou um homem que não importa com isso. Que o senhor ia linkar com o barraco que teve ontem com o menino de ouro de Santos, o Neymarzinho, que é flagrado com outras duas mulheres. O pai do Neymar, o Neymar pai, vai a público dizer que não, meu filho é solteiro, o fato da menina estar grávida não quer dizer nada. Depois surgiu que não era o Neymar filho, era o sósia do Neymar. Mas o sósia do Neymar está em Bariloche, então também diz que me diz que... E eu ia falar viúva de marido vivo, a gestante, a mulher do futuro filho do Neymar... Filha, está sofrendo em público, posta prints, apaga. Então, eu não acompanho isso, mas me mandam as mensagens, eu tenho que ler por causa da opinião pública. Talvez, Pavão, a resposta seja isso. Talvez seja um sósia do vice-presidente que estava ao mesmo tempo na Câmara e ao mesmo tempo dando ou levando mordidas na virilha. A presença em dois lugares ao mesmo tempo chama-se ubiquidade. Talvez seja esse um dom aí do vice-presidente do Flamengo envolvido nesse barraco. Pelo comentário do Benjamin, ele falou que não gosta de barraco. Mas Deus me livre! Mas deu para ver que ele gosta de uma fofoca, né? Agora, Pavão, o policial Luiz Pacheco, em 2019, em Peruíbe, durante uma perseguição, deu um tiro, o projétil saiu da arma dele e matou uma menina chamada Hilary Vasconcelos, de 2 anos. Isso foi em 2019. O Ministério Público indiciou o policial por homicídio qualificado e é um julgamento que é importante para a gente ter ideia do balizamento da atuação do policial, do treinamento que eles devem receber. Paulo, é exatamente esse o ponto que eu gostaria de abordar. Houve o crime? Houve. Menina morreu, ninguém vai trazer mais essa menina de volta, isso é fato. O policial, ele é o responsável? Ele é o responsável, mas não sozinho. Porque quando que a gente, desde muitos anos, a gente vem comentando e vem ouvindo nas redes, antes de ter rede social, nos meios de comunicação, que os PMs que moram em áreas afastadas, ou aqui na região em morros, ou em periferia, saem com as suas fardas em mochilas, porque se eles forem identificados, já são alvo. Então, onde que eu quero chegar? O universo de trabalho desses profissionais, sejam policiais militares, policiais civis, e agora a coisa tá pior, eles sofrem uma pressão muito grande. E eu não vejo, eu confesso que eu procuro muito isso, eu não vejo um crescer de investimento em treinamento, em apoio psicológico, apoio pedagógico, apoio institucional, treinamento sistemático, eu não vejo. Eu moro até bem perto de um batalhão aqui em Santos, não vejo muita coisa, o que eu vejo pela rua é corre para lá, corre para cá. Eu não vejo um treinamento específico de policial, de não atirar. Porque se você vai no manual, você vai lá, o bandido está atirando para tudo quanto é lado. O policial não pode fazer isso. Mas como que você vai obrigar e você vai cobrar isso de um policial se o treinamento é ineficaz? Não estou passando pano para o policial dizendo que a menina morreu por um descuido. Não, não é isso. É que a gente precisa, não é ficar lamentando mortes, a gente precisa evitar mortes. E eu vejo que muita coisa poderia ser evitada se o treinamento fosse efetivo. Há muito pouco tempo atrás, coisa de um ano e pouco,
a notícia aqui em Santos era que os policiais civis usavam coletes à prova de bala com o prazo de validade vencido. Como é que você vai trabalhar com a cabeça limpa desse jeito? Você não vai. Então, se a gente não der condições para os policiais, se a gente não der treinamento, e aí sim, com treinamento rígido, com condições efetivas de trabalho, a gente vai poder cobrar num outro patamar. Hoje, eu penso que tragédias como essa vão continuar acontecendo, porque a gente não pode esquecer que atrás do gatilho de um policial tem um ser humano. Se a gente não tratar o ser humano, a gente vai sempre estar vendo o resultado, a consequência, e nunca a causa. E neste caso, a gente está vendo, o policial estava perseguindo um bandido e dando tiro na rua como se ninguém tivesse por perto. Esse foi o cenário dessa morte. Então, é isso que a gente precisa evitar. E nunca é difícil. Nos Estados Unidos, agora recentemente, o brasileiro fugiu de uma prisão de segurança máxima. Foi perseguido por diversos estados, por centenas de policiais, com direito de matar. Era só puxar o gatilho. Ele foi capturado, porque é assim que uma polícia treinada age. É assim que uma polícia, dentro dos conformes, ela faz. Ela não deixa de cumprir seu dever. Ela leva o bandido para a rua. Se a gente continuar com essa máxima de bandido bom é bandido morto, bandido vai continuar saindo e inocentes vão continuar levando tiro. O Estado brasileiro ele tem que fazer 4 funções básicas neste país. Uma é criar infraestrutura urbana, reformas, pontes, cortar árvores com eficácia. As outras 3 dizem respeito a profissionais, médicos, professores e policiais. Segurança pública, educação básica e saúde pública são competência do Estado. Os médicos nesse estado ganham muito mal. A polícia deste estado, especificamente o estado de São Paulo, é uma das mais mal remuneradas do Brasil. Os professores, não preciso nem dizer, sofrem se queixando dos salários escorchantes que recebem. Enquanto a gente não pagar bem o profissional de segurança pública, enquanto este profissional não tiver direito a uma moradia decente, longe das áreas de influência, é difícil a gente fazer cobranças para ele. E eu os faço todo dia. São policiais que vão para a rua, que arriscam a sua vida para nos defender, e é isso que eles têm que fazer. Mas eles têm que ser bem remunerados e, como o Pavão acerta, têm que ser bem treinados. Eu não quero ter medo da polícia. Eu não quero, se eu morar no Morro do Guarujá, temer mais o policial que está invadindo por vingança do que o bandido que trafica na minha comunidade. Eu não quero ter medo que a criança que está na rua leve uma bala achada porque um policial, provavelmente descuidado, mirou no que viu e acertou no que não viu. Não dá para passar pano quanto a isso. Lamento muito a morte dessa menina, mas lamento muito que nos últimos 30 anos o governo do Estado, eu ia falar uma expressão, e andou para a polícia do Estado de São Paulo. Este governo, que eu não apoio, mas que é um governo bancado ou estimulado pela bancada da bala, tem o secretário Derrites, tem outros profissionais da polícia, tem um compromisso ético e moral, não de desligar a câmera que está no soldado, mas de pagar bem o soldado para exigir bem o atendimento e o serviço. Oxalá as minhas palavras tenham efeito. Num caso que guarda uma semelhança, né, com outros que vem acontecendo no Brasil, de mortes por seguranças em supermercados, em 2020 um homem negro foi espancado até a morte num supermercado da rede Carrefour, no Rio Grande do Sul. Em Santos a gente teve um jovem espancado por segurança que morreu também em 2018, no Barbacará, no Imbaré. Um dos seguranças está sendo julgado 5 anos depois. E a rede Atacarejo, Pavão, de supermercados, teve um caso na Bahia de morte em 2022, né? 2021, de 2 homens que furtaram carnes. Os seguranças entregaram esses 2 homens para que fossem mortos por traficantes e a rede fez um acordo que não a exime de outros processos de 20 milhões de reais doados para frente, para o fundo
de promoção do trabalho decente, esse dinheiro deve ser destinado para promoções que atenuem o racismo. Paulo, vamos fazer uma diferença, nesse caso é emblemático. Há poucos anos, né, acho que 2 anos, houve aquele caso no Carrefour. 2020, no Carrefour, no Rio Grande do Sul, onde os seguranças abordaram um consumidor, deram um mata-leão e acabaram, veio a falecer esse rapaz. Em 2018, Barbacará, em Santos. E o Barbacará foi a mesma coisa, o rapaz foi discutir uma diferença de uma comanda, os seguranças levaram todos para lá, eles foram espancados e esse jovem veio a falecer. Esses casos são brutais, só que esse caso desse acordo aqui é uma coisa que vai além, porque os seguranças do atacarejo, eles não se limitaram eventualmente ou a espancar ou a matar, que já seria totalmente deplorável. Eles entregaram os dois para traficantes, onde eles foram executados. Então, existe um requinte de crueldade muito maior. Posto isso, o que eu falo, essa indenização de 20 milhões, eu duvido que um único centavo seja utilizado para essa destinação. Porque esse fundo, ele cai num fundão governamental onde o dinheiro é usado para qualquer coisa. Eu não acredito que nada vai ser feito. Então, vão continuar acontecendo esse tipo desses fatos, porque nada de prático está sendo feito. Não há uma política pública, não há um reforço no treinamento, não há um aprimoramento do que quer que seja. O atacarejo foi lá, fez o checão e acabou. Pretensamente vai ser utilizado para políticas. Eu duvido, como até hoje todos os dinheiros que são arrecadados de multas não vão para o seu destinatário. Este é o Brasil, de hoje, de ontem, e se a gente não mudar, vai ser o de sempre. Então a gente precisa mudar condições de trabalho, nós precisamos mudar a situação, o treinamento, fiscalização e contratação. Empresas de segurança, será que elas estão treinando pessoas com capacidade? A gente está falando agora de PM. Será que se a polícia militar não treina corretamente, será que as empresas particulares de segurança estão treinando? Ou como a gente vê aqui na região, o cursinho da tarde com diplominha no final do dia? Porque é mais ou menos isso que a gente vê por aqui. Então, se a gente não colocar a mão efetivamente na ferida, nós vamos continuar falando disso cada vez mais e outras coisas acontecerão. Agora, eu acho um absurdo fazer-se acordo monetário com a empresa, sem uma obrigação de contratação de outras formas, de doar para a sociedade, não apenas o dinheiro, mas efetivo. Você vai construir uma escola, você vai construir um posto de saúde, você vai construir uma creche, você vai fazer algo de positivo, porque ficar falando, vou dar 20 milhões para um fundo governamental, esquece. Eu ia brincar com o São Marcelo Tomé Pavão, mas eu não consigo discordar de você, eu consigo discordar da palavra. E não é que eu não duvide que esse dinheiro não vai ser usado, eu tenho certeza absoluta, não tenho dúvidas nenhuma. Eu tenho 2 questões aqui, uma eu vou contar uma história pessoal, mas a primeira questão é o seguinte, o que vai falar, que treinamento eu posso ofertar para um cara, segurança, e dizer para ele, olha, você não pode bater no cliente mesmo que ele roube, e você não pode dar para o traficante matar ele, tá errado, não tem treinamento, esse cara é um bandido. Já de conhecer o traficante que faça isso, no mínimo ele é igual ao traficante. Ali, eu acho que o atacarejo não tem que perder 20 milhões. O que aconteceu mesmo? Aconteceu com o Barbacará aqui em Santos. Sabe o que aconteceu? Fechou. Ninguém foi mais naquele bar. Não dá para compactuar com isso. Atacarejo, um abraço. Você contratou bandido para ofertar segurança. Você contratou bandido. Não é 20 milhões. Não é 20 milhões no fundo. Quando eu era secretário de saúde de uma cidade aqui da Baixada Santista, eu descobri que essa cidade, com um monte de problemas ambientais, com um monte de vazamentos de gases, de produtos químicos, tinha, ao decorrer dos anos, quem vazou, quem poluiu aquela cidade, pago muitas multas. E nenhuma multa dela
foi em benefício da própria cidade. Ia para fundos, eram utilizados das cidades vizinhas, e aí nós conseguimos que uma multa de R$1 milhão fosse paga para a cidade que sofreu o assinte, a poluição. Mas o juiz determinou que só poderia ser no primeiro dia do novo governo. O governo que brigou pelo dinheiro não recebeu o outro governo. Concretamente, estes fundos são enrolação. Porque falta uma coisa que é o princípio básico do serviço público: publicidade. Cada centavo que o prefeito gasta na saúde, ele tem que dizer, comprei uma seringa, dei uma vacina, não falsifiquei um cartão de vacinação. Esse fundo dilui. Vai para onde? Vai para as calendas. Talvez esteja fazendo a pavimentação da Lua ou o túnel Santos-Guarujá. Olha, uma dica do Opinião Litoral para você, telespectadora, para você, telespectador, é a exposição do navegador Amir Klink, que começa hoje em Santos, no Bourbon Santos Convention Hotel, vai até o dia 30, sábado, quando aí vai haver uma palestra do Amir Klink. Tem uma réplica do barco com que ele atravessou o Oceano Atlântico, da África até a Bahia, tem fotos, tem muita coisa legal para ver nessa exposição que vai até o dia 30. O Opinião volta depois do intervalo, bem rapidinho. Bom, nesse bloco a polêmica vai rolar solta aqui com o Benjamin Rodrigues Lopes e com o Marcelo Pavão. Sem barraco, que nós não gostamos. Não gosta de barraco, mas gosta de fofoca, né? O Supremo Tribunal Federal, pautado pela ministra de saída, Rosa Weber, ela vai sair com uma polêmica de mais de metro. Ela pautou um pedido do PSOL, partido político, para que o aborto até 12 semanas de gestação seja descriminalizado no Brasil. A matéria é extremamente polêmica pelo conteúdo religioso que ela traz, mas é de extremo interesse da nação. São feitos 800 mil abortos por ano no Brasil, que são considerados crimes. É a quinta causa de morte de mulher gestante. 200 mil dessas mulheres depois procuram o Sistema Único de Saúde para tratar sequelas desse aborto. O aborto traz sequelas emocionais para o resto da vida. É um tema extremamente polêmico, pautado para sexta-feira no Supremo, Pavão. Então, Paulo, ainda bem aqui que o Benjamin, ele é ginecologista, ele vai saber. Então, eu vou falar da parte jurídica da questão. Quando a gente fala de descriminalização, não se fala em autorização para o aborto. Descriminalização é a moça, a menina, a mulher grávida não ser enquadrada como criminosa ao procurar médico, por exemplo, para se tratar, para fazer um pré-natal ou pedir ajuda. E por que a gente fala isso? Porque Brasil afora, nos rincões desse país, a menina ser estuprada por um parente não é uma coisa rara. O avô estuprar a criança não é uma coisa rara. O tio estuprar a criança não é uma coisa rara. Muitas vezes o pai estuprar a criança não é uma coisa rara. Padrasto. Não, eu estou falando até do sangue. Quem não é consanguíneo, a gente até fala assim, é um monstro, mas muitas vezes é com sangue. Então a gente está falando que inúmeras vezes nós temos crianças grávidas que escondem a situação, ou vão na curandeira da esquina tomar um chá abortivo, ou naquela moça que vai lá e dá uma de médica e acaba matando as crianças. Então, quando a gente fala em descriminalização, a gente está falando em acolhimento dessa mulher, dessa criança. E, principalmente, se essa mulher, essa criança for a um hospital procurar ajuda, que ela receba apoio psicológico, apoio médico
inclusive que ela seja orientada na possibilidade de encaminhar a criança para adoção ou mais, ser informada de que é possível ela ter essa criança ou não, o trauma. Então a gente não está incentivando o aborto quando a gente fala em descriminalização. A gente está falando na possibilidade de evitar morte tanto do feto quanto da mãe. Porque é isso que a gente está falando. 800 mil mulheres ano que praticam o aborto, isso é oficial. Porque quem tem dinheiro ou vai para fora ou vai na clínica, paga. Quem não tem é o curandeiro. Então, quando a gente fala em descriminalização, a gente precisa falar que é em defesa da vida e abaixo a hipocrisia. Uau! Esse é um tema polêmico. E aí eu vou começar dizendo assim, eu sou contra essa decisão na sexta-feira, seja para qual lado for. Não é a juíza do Supremo que tem que decidir. Acho que a nossa sociedade tem que amadurecer essa discussão e tem que ir para o voto. É um daqueles assuntos para ou ímpar, cara ou coroa? Não. É uma decisão muito, muito profunda. E é uma sociedade extremamente dividida quanto a isso. Só para colocar rapidamente, a gente chama de abortamento a interrupção da gravidez antes do nenê estar pronto para sobreviver. Até 20 semanas é abortamento. 12 semanas é um número mágico que eu posso fazer o abortamento por uma curetagem, uma raspagem, porque a criança não tem osso ainda. Depois disso eu tenho que induzir. Hoje o aborto não é permitido no Brasil, mas ele não é punido em 3 casos. Se a criança é incompatível com a vida, uma malformação muito importante, e nós avançamos nisso nas anencefalias, inclusive. Se a mãe corre risco de morte, é o chamado aborto necessário, ou se a criança é vítima de estupro. Hoje já não é punido se a mãe declarar que foi estupro. Claro que uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Quando a gente não criminaliza o aborto com menos de 12 anos para todo mundo, é uma decisão muito forte entre a igreja, entre a sociedade conservadora, entre o movimento de mulheres, e isto não é pacífico para que uma juíza prestes a se aposentar numa canetada só decida. Acho que a decisão tem que ser um voto popular, um plebiscito. A decisão não é simples e não se refere somente a essa questão. Tem a questão da educação sexual nas escolas, que é muito importante. A educação sexual não é, como diz o Pavão, ensinar a transar. É ensinar a higiene íntima, é ensinar a criança a denunciar quando há abuso, é ensinar a adolescente que inicia a vida sexual a prevenir a gravidez. Tem muita gravidez adolescente no Brasil. Então essa é uma questão extremamente complexa e esse ponto que vai ser julgado no Supremo na sexta-feira é um dos itens da questão de alguma coisa que merece uma política pública muito séria, porque é uma questão realmente dramática pelos números e pelo impacto emocional na vida de cada um no Brasil. O IBAMA, Benjamin, ele resolveu reabrir um processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma questão até um pouco... O Jair Bolsonaro foi surpreendido por um fiscal do IBAMA em 2012, quando ele era deputado, pescando numa reserva onde a pesca é proibida. Depois disso, teve uma série de episódios assim, até um pouco burlesco. O Bolsonaro, que é muito a favor da arma, ele apresentou depois disso um projeto em que os agentes do IBAMA deveriam ser proibidos de usar arma. Ele conta a lenda que ele demitiu esse agente do IBAMA quando ele se tornou presidente da República. Ele tentou tornar aquela reserva com pesca permitida depois que ele foi presidente, não conseguiu. E agora o IBAMA resolveu reabrir esse processo que tinha sido arquivado em 2018. Será que você consegue convencer a nossa telespectadora bolsonarista, nosso telespectador bolsonarista, que não é um caso explícito de perseguição ao ex-presidente, Benjamin? Mas eu acho que é um caso explícito de perseguição a um criminoso. Quem cometeu uma infração, e é pior, a gente vê na cidade você tentar subornar o guarda. O Bolsonaro fez pior, ele tirou o guarda de lá. Eu acho que ele não demitiu, acho que ele transferiu para uma outra região.
E aí é pior, além de ele transferir o guarda ou demitir, salvo engano, ele ainda fala, aqui não vai ser mais crime. É como se eu, ao ser multado porque passei a velocidade, tivesse o poder de falar, agora a partir de hoje o radar só vai medir a 200 km. Minha amiga, acho que nós temos partidos, nós temos políticos de estimação, eu adoro o atual presidente da República, mas o bom senso me diz, nem tudo que esse presidente fala é correto. Isto que o ex-presidente fez é uma vergonha. Ele era o presidente e ele agiu de uma maneira vil, pequena, desprezível. Como no ato de vender um relógio que ele ganhou enquanto presidente da República, uma joia, como trazendo contrabando. Eu tenho vergonha. Tem poucos momentos que eu tenho vergonha de ser brasileiro. Olha, antes do comentário do Pavão, só um lembrete, a exposição do Amir Klink sobre as viagens dele. O Bourbon Hotel fica na rua Floriano Peixoto 42, em Santos. E também uma decisão que vai ser tomada hoje pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, provavelmente vai haver a redução da taxa Selic de juros em meio ponto para 12,75. Como tem reunião nos Estados Unidos também, e deve aumentar a taxa de juros básica nos Estados Unidos, há uma previsão de valorização do dólar. Mas como opinião não é conselheiro de investimentos, você não é obrigado a seguir essa orientação. Pavão, é perseguição com o presidente Bolsonaro, com o ex-presidente. Vamos combinar, né? Não, eu discordo. Eu vou tentar ser o mais técnico possível. A questão é simples. Se essa decisão absolutamente estapafúrdia, administrativa, que foi tomada durante o governo Bolsonaro, em relação a ele mesmo, quer dizer, a torpeza já tá implícita nessa história, se essa decisão for mantida, nenhuma infração ambiental no Brasil mais vingará. É simples, porque haverá uma decisão tomada oficialmente pelo órgão no sentido de arquivar. Então, você que está assistindo, cometeu uma infração ambiental, foi multado, cite o processo do Bolsonaro e vai ter que ser arquivado. Então, está tentando se retomar, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor ao presidente Lula, não é essa a questão, é a questão legal. Existe uma legislação ambiental em vigor, existem regras a serem cumpridas. O ex-presidente descumpriu todas. E aí ele foi de 2012 até 2018, quando ele ainda era candidato, ele foi privilegiado pelo foro privilegiado do parlamentar. Não foi a julgamento, tinha que ir ao STF. A morosidade levou isso até 2019. E o que ele faz? Ele demite o fiscal, ele elimina a infração, tenta fazer com que a reserva ambiental vire área aberta e agora apenas e tão somente se retoma a normalidade. Há uma previsão legal e, ao contrário do que o ex-presidente pregava, ninguém está acima da lei. Absolutamente ninguém. E quem se achar acima da lei deve ser enquadrado em todas as hipóteses. Não é possível que alguém se coloque acima do que a lei prevê. Em São Vicente, na segunda-feira à noite, no Quarentenário, houve uma tragédia. Um jovem, uma cena muito comum que a gente vê, né? O jovem pegando carona no ônibus em cima do para-choque ou de bicicleta e segurando uma parte do ônibus para pegar uma carona também. Ele fez isso, se soltou do ônibus e foi atropelado e morto por um ônibus que vinha atrás desse. Então, se você tem filhos, o jovem muitas vezes se acha invulnerável, né? Acha que com ele não vai acontecer nada quando ele se sujeita a esse tipo de risco. Alerta, é uma cena que a gente não deve permitir que aconteça. O motorista do ônibus também tem que tomar cuidado, porque é realmente muito perigoso e em São Vicente houve essa tragédia na segunda noite. Pavão, rapidamente, que a gente já estourou o tempo, o caso dos 6 bilhões de reais em ouro extraídos de território Yanomami em 2020. É uma notícia extremamente grave que vem à tona agora, porque os contrabandistas desse ouro foram presos nos Estados Unidos. Exato. É um crime
que está sendo investigado nos Estados Unidos. O ouro foi contrabandeado, 2 americanos vieram ao Brasil pegar esse ouro, falaram, quando retornaram com esse ouro, falaram que esse ouro era produto, era resultado de derretimento de joias, ou seja, ouro já manipulado. Porém, as investigações e os testes que foram feitos chegaram à conclusão nos Estados Unidos que esse ouro é originário de mineração, não é do que eles falaram. Investigando essa situação que vem correndo por lá e agora também foi publicitado aqui no Brasil, um empresário que inclusive faz muito sucesso nas redes sociais, anda de helicóptero, jet ski, lanchas, ele está já sendo alvo de investigação, de apreensão, porque está se descobrindo que esse ouro foi contrabandeado do Brasil. E aí a gente fala o valor estimativo, 6 bilhões de dólares que a gente está falando. Acho que é real, 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais, mais de 1 bilhão de dólares que foram contrabandeados dos territórios indígenas. E aí a gente vê, por que essa história do marco temporal está dando tanta dor de cabeça? Por que querem impedir a mineração nas terras indígenas? É por causa disso, dinheiro. Tem uma reportagem bastante elucidativa numa rede de televisão dos Estados Unidos. A ABC americana conta todos os detalhes com nomes, reconstitui desde o final do ano de 2020, e aí a gente faz uma coisa para você que está nos assistindo, a lição de casa. Procura tudo sobre, vamos passar a boiada, tem tudo a ver. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta quarta-feira, agradecendo a participação como comentaristas, analistas do Marcelo Pavão, do Benjamin Rodrigues Lopes, agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, esperta, ágil, e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima quarta-feira para você que você merece.